Oração a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e Santa Edviges para proteger dinheiro, quitar dívidas e ter sucesso. Eu sou Renato, e hoje, convido você a rezar comigo pedindo a Deus, para que Ele desate todos os nós que estão travando sua vida financeira. Quer quitar suas dívidas? Gostaria de mais reconhecimento no seu trabalho? Quer uma proteção extra para seus bens materiais? Então venha comigo, pedir a Deus, para que por meio desta intercessão, Ele desfaça todas as amarras que estão te impedindo de prosperar financeiramente. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e assim fazer parte dessa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhora Desatadora dos Nós e Santa Edviges, neste instante de pensamento voltado ao céu, deixo diante da presença de Deus, por meio da intercessão generosa de vossas santas mãos, a realidade que tenho vivido, marcada por desafios que impedem o avanço financeiro e a tranquilidade diante das responsabilidades diárias. Sabem das dificuldades que atravessam meu caminho, das limitações que tentam impedir a abertura de novas possibilidades e da inquietação que ocupa meu íntimo quando penso nas necessidades que se acumulam com o passar dos dias. Venho como homem que deseja equilíbrio, discernimento e oportunidade para ampliar os recursos que sustentam meu lar, meus planos e a estabilidade de quem depende de mim. Que toda limitação escondida nos pensamentos seja transformada pela sabedoria que vem do alto, para que cada decisão tomada seja prudente, clara e segura. Muitas vezes me vejo cercado de situações que confundem, ilusões que enganam e atalhos que parecem soluções, mas acabam esvaziando ainda mais o que já está por pouco. Santa Edviges, reconhecida por ajudar aqueles que enfrentam dívidas, dificuldades financeiras e batalhas que ninguém enxerga, intercede por mim diante do Altíssimo para que nenhuma amarra me mantenha preso a prejuízos antigos ou escolhas mal direcionadas. Que cada oportunidade legítima, justa e possível seja trazida ao meu conhecimento no tempo certo, sem atrasos, sem ruídos, sem obstáculos que não deveriam estar. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que com delicadeza e coragem desata aquilo que aos olhos humanos parece impossível, direciona o olhar do céu sobre minha realidade. Que os nós criados por decisões impulsivas, palavras que trouxeram prejuízo, alianças com pessoas erradas e caminhos desnecessários sejam tocados por Ti, transformando confusão em clareza, insegurança em sabedoria e paralisia em movimento seguro. Que todo laço escondido que trava o acesso ao que me é devido seja desfeito com a serenidade de Tuas mãos. Não peço riquezas desordenadas, nem conquistas que corrompem, mas aquilo que é justo, suficiente e digno para manter meu sustento com tranquilidade e abrir portas para novas conquistas que possam ser construídas com inteligência, dedicação e vigilância. Que nenhuma influência negativa encontre espaço para atrapalhar o que é meu por merecimento, e que nenhuma palavra contrária ou invejosa encontre brecha para se estabelecer. Santa Edviges, intercede para que meus olhos enxerguem aquilo que preciso mudar em mim, nas minhas escolhas, nos meus hábitos e relacionamentos. Que eu saiba afastar o que atrasa e guardar com zelo o que favorece. Que eu aprenda a separar o que impulsiona do que afunda, o que edifica do que esvazia, o que aproxima de Deus do que arrasta para o desequilíbrio. Que Nossa Senhora me oriente silenciosamente, colocando no meu interior uma sensibilidade profunda para entender os sinais que vêm do alto e reconhecer o tempo de agir, o momento de recuar e o instante de silenciar. Que nenhuma precipitação se imponha, e que nenhuma distração me afaste do que é prioridade. Abençoe meus instrumentos de trabalho, os relacionamentos que influenciam meus negócios, as ideias que surgem no silêncio, os contatos que se aproximam, as conversas que iniciam projetos e os caminhos que ainda não conheço.
Que onde houver confusão, reine a clareza. Que onde houver dúvida, surja a certeza. Que onde houver desânimo, seja reacesa a motivação. Peço a proteção contra todo tipo de desvio oculto, armadilhas preparadas por quem deseja o meu fracasso, estratégias malignas que se escondem sob sorrisos falsos, ciladas que se disfarçam de oportunidades. Que tudo isso seja identificado antes que cause qualquer dano. Que a justiça de Deus prevaleça em minha vida, afastando toda presença que atrasa, bloqueia, suga ou confunde. Que minha caminhada, ainda que discreta e longe dos olhos do mundo, receba o olhar atento do céu. Que nenhuma armadilha me derrube, que nenhuma aparência me iluda, que nenhuma distração me desvie. Que minha mente permaneça desperta, alerta e apta para perceber as possibilidades legítimas que trazem progresso, paz e equilíbrio. Santa Edviges, ajuda-me a manter os pés firmes e os olhos voltados para aquilo que verdadeiramente edifica. Que eu saiba administrar com inteligência o pouco, para que o muito chegue com responsabilidade. Que eu esteja preparado para oportunidades maiores, e que tudo aquilo que vem para somar encontre em mim um solo fértil, limpo e pronto para multiplicar. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, continua diante de Deus com teu olhar de mãe, desfazendo um a um os entraves que impedem o avanço financeiro saudável. Que toda armadilha preparada nos bastidores seja identificada e afastada. Que tudo que foi feito ou falado contra minha prosperidade perca sua influência. Que se abra diante de mim um horizonte novo, construído sobre base sólida, onde cada passo seja refletido, e cada escolha me aproxime da justiça, da paz interior e da estabilidade. Que o dinheiro não se perca por mãos erradas, que não seja atraído por vaidade, e que nunca seja um fardo, mas sim um instrumento para a realização do bem, da manutenção da minha dignidade e da minha missão no mundo. Santa Edviges, modelo de intercessão em tempos difíceis, guarda meus caminhos contra a ruína. Nossa Senhora, intercede como mãe que vela por cada detalhe da vida de seus filhos. Que nada impeça que as oportunidades certas me encontrem. Que nenhum obstáculo interfira no que Deus já preparou. Que nenhuma palavra maliciosa roube a direção que recebo de cima. Com confiança, sigo adiante, sabendo que, mesmo sem compreender todos os desdobramentos, posso contar com vossa proteção e orientação. Que os nós sejam desfeitos, que o olhar permaneça firme e que as portas corretas sejam atravessadas com sabedoria e discernimento. Hoje se volta meu pensamento a vós, diante do Criador, pedindo com toda humildade que vossas presenças intercedam por mim, um homem cansado das amarras financeiras que se acumulam como grilhões sobre os ombros. Há noites em que o sono não chega, e os pensamentos giram em torno das dívidas, das cobranças, dos boletos vencidos, das ligações que perturbam a paz e das preocupações que pesam cada vez mais. Sabe-se do limite a que a alma chega quando os recursos escasseiam e as portas se fecham, uma após a outra, sem aviso, sem explicação. Nada mais se deseja além de estabilidade, paz e o básico necessário para viver sem o peso constante das cobranças que pressionam. Que as dívidas, fruto de tempos difíceis, decisões mal calculadas, necessidades urgentes e promessas que falharam, encontrem resolução. Que cada valor pendente seja quitado sem que se abra espaço para vergonha, humilhação ou desespero. Que as amarras da falta sejam tocadas por vossas mãos e que tudo aquilo que prende seja desfeito com clareza e precisão. Cada centavo devido representa um obstáculo, e cada cobrança uma ferida aberta que insiste em não cicatrizar. Santa Edviges, que tanto socorreu ao longo dos séculos com teu testemunho de fé e simplicidade, conhece o que é viver com pouco e ainda assim manter dignidade. Que teu olhar recaia sobre minha vida, sobre cada dívida acumulada, sobre cada número que pesa no papel e que incomoda o pensamento dia e noite. Que essa realidade possa mudar, não por ilusão ou caminhos errados, mas por justiça e ordem,
com cada valor sendo pago e encerrado. Que nenhuma pendência siga ativa, que nenhum débito se arraste e que nenhum contrato continue gerando angústia. Nossa Senhora desatadora dos nós, desata o emaranhado que se formou nas minhas finanças, fruto de erros, imprevistos, traições, abandonos e confianças depositadas em pessoas que não retribuíram com verdade. Sabes que não se trata de ganância, mas de necessidade real, de vontade sincera de viver com dignidade, de manter as contas em dia, de respirar sem medo do amanhã. Que aquilo que me prende seja desatado com sabedoria vinda do alto, para que um novo caminho se abra com equilíbrio e organização. Há pressões que vêm de todos os lados, há cobranças que surgem quando menos se espera, há olhares de julgamento e portas fechadas por causa do passado financeiro instável. E mesmo tentando corrigir, mesmo querendo acertar, muitas vezes a vida se mostra como uma parede sem saída. Que os recursos certos venham, que a oportunidade compatível chegue, que o sustento não falhe. Que o pagamento de cada valor devido aconteça com naturalidade, sem atraso, sem perda, sem atritos. Que cada conta paga seja um alívio, uma libertação, um avanço real em direção à estabilidade. Santa Edviges, intercede para que eu consiga equilíbrio suficiente para administrar o que já existe em minhas mãos. Que nenhuma quantia seja desperdiçada, que nenhuma ilusão me leve a gastar o que não posso, e que o cuidado com cada real seja constante e consciente. Que os olhos estejam atentos às oportunidades corretas, aquelas que trazem retorno verdadeiro, sem engano, sem ilusão, sem prejuízo escondido. Que Nossa Senhora interceda para que os nós criados por palavras ditas em momentos de desespero, promessas não cumpridas, cobranças silenciosas e culpas não superadas sejam desfeitos um a um. Que cada situação mal resolvida tenha um ponto final, que as dívidas antigas deixem de assombrar o presente, que os credores possam ser pagos com justiça e respeito. Que nenhuma palavra negativa dita sobre minha vida financeira encontre espaço para continuar atuando. Que toda raiz de miséria, toda marca de fracasso, todo peso de vergonha seja substituído por equilíbrio, sabedoria e novas possibilidades reais. Nossa Senhora, desata também o nó da ansiedade que se instala quando se pensa no amanhã sem garantia. Que a inquietação constante não se torne um hábito, que o medo do futuro não afogue a esperança. Que o olhar volte a se erguer com fé, e que o coração se prepare para novos começos livres de culpa e opressão. Que os erros do passado sirvam de aprendizado, mas não como correntes. Que as dificuldades sirvam de experiência, mas não como condenação. Santa Edviges, que tua intercessão diante de Deus alcance as áreas da minha vida onde os bloqueios financeiros ainda atuam. Que portas legítimas sejam destrancadas, que propostas justas se aproximem, que acordos viáveis se firmem. Que os que têm algo contra mim por conta de dívidas passem a enxergar um novo tempo. Que a compreensão, o diálogo e a clareza prevaleçam nas conversas sobre acertos. Que as cobranças deixem de ser ameaças e passem a ser pontes para resoluções. Que nenhuma dívida gere brigas familiares, perda de amizades ou desentendimentos que não merecem continuar. Nossa Senhora desatadora dos nós, alcança também aqueles que dependem de mim, que olham para mim como referência, que esperam soluções que ainda não consegui apresentar. Que eles não se sintam abandonados ou desamparados por minha limitação atual. Que entendam que existe um processo em andamento, uma transformação sendo preparada por Deus. Que tenham paciência, serenidade e fé para atravessar este período sem cair em desânimo ou cobrança excessiva. Santa Edviges, intercede por mim junto ao Altíssimo, para que a vida volte a caminhar com equilíbrio, com a liberdade de viver sem o fantasma da dívida perseguindo cada passo. Que cada cobrança recebida seja a última daquela pendência. Que cada parcelamento feito seja quitado com responsabilidade. Que o nome fique limpo, a dignidade preservada,
a esperança renovada. Que aquilo que já foi motivo de vergonha passe a ser testemunho de superação. Que o passado difícil, marcado por escassez e limitações, seja encerrado. Que o presente seja reconstruído com sabedoria. Que o amanhã não traga medo. Que a realidade financeira seja ajustada com base na verdade, sem ilusões, sem atalhos, sem risco de novos prejuízos. Que o necessário esteja presente, que o suficiente nunca falte, e que as bênçãos cheguem sem ruído, sem barulho, mas com firmeza. Nossa Senhora, acompanha cada decisão com teu olhar de mãe. Santa Edviges, intercede para que toda amarra caia por terra. Que o equilíbrio se estabeleça, que o peso seja retirado, que o coração volte a respirar aliviado. Que o amanhã não seja mais ameaça, mas promessa. Que os dias que virão sejam diferentes, não por fantasia, mas porque o céu age em silêncio, preparando o cenário certo. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Santa Edviges, diante da presença divina de Deus Todo-Poderoso, reconheço a fragilidade da minha realidade diante de um mundo repleto de ameaças invisíveis, ciladas disfarçadas de oportunidades, pessoas de má intenção que se aproximam com palavras doces e intenções torpes, fingindo interesse quando o que desejam é lesar, subtrair, confundir, desestruturar. Em meio a tantas artimanhas, tantas máscaras e aparências, se ergue em meu coração a necessidade de proteção para aquilo que foi conquistado com muito sacrifício, cautela e perseverança. Que tudo que já está sob minha responsabilidade, tudo que já está organizado, guardado, mantido com zelo, não seja alvo de engano, prejuízo ou qualquer tipo de armadilha arquitetada para destruir o que está estável. Santa Edviges, conhecedora das dores daqueles que foram lesados, enganados, traídos financeiramente por mãos que prometeram ajudar, mas apenas agiram para tirar, suplico por tua intercessão diante de Deus, para que toda ameaça, toda armadilha e toda intenção de tirar o que é meu perca completamente sua influência. Que nenhum golpe encontre brecha, que nenhuma mentira prospere, que nenhuma manipulação consiga iludir minha razão. Que nenhuma palavra maquiada seja capaz de atravessar o meu discernimento, e que nenhuma imagem construída com intenção de iludir tenha espaço em minha percepção. Que minha mente esteja clara, meus sentidos aguçados e minha consciência firme para discernir o verdadeiro do falso, o justo do oportunista, o amigo do explorador. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, tua sabedoria moldada pelo silêncio e pela obediência aos planos de Deus é escudo diante da malícia humana. Que cada nó de engano que tenta se formar ao meu redor seja cortado antes que se firme. Que os caminhos que levam a armadilhas disfarçadas sejam evitados sem sequer chamarem minha atenção. Que os que se aproximam por interesse, os que planejam ataques silenciosos à minha estabilidade material, sejam afastados pelo olhar atento do céu, sem confronto, sem ruído, sem dano. Que todas as negociações, conversas, alianças e trocas sejam iluminadas por uma luz divina capaz de mostrar o que está escondido por trás das palavras bem estruturadas, contratos viciados ou promessas falsas. Santa Edviges, que já caminhou entre pobres e ricos com a mesma simplicidade de alma, ajuda-me a guardar cada bem com sabedoria, para que não se percam por descuido, confiança mal direcionada ou ausência de vigilância. Que minha casa, meu sustento, meus instrumentos de trabalho, minha conta bancária, meus recursos e qualquer valor que tenha sido conquistado sejam protegidos contra toda tentativa de fraude, roubo ou manipulação. Que nenhum dado seja acessado de forma indevida, que nenhuma transação seja realizada sem consciência, que nenhuma negociação esconda prejuízos disfarçados. Que os olhos de Nossa Senhora desçam sobre os contratos que assino, sobre as decisões que tomo, sobre as pessoas que se aproximam com ideias mirabolantes que prometem muito e escondem riscos. Que meus ouvidos saibam ouvir para além da superfície, que minhas mãos não toquem o que traz desordem, que meus passos não me levem até aqueles que planejam apenas tirar.
Que a bênção de Deus passe à frente, varrendo do meu caminho toda falsidade, toda intenção corrompida, todo plano que pareça vantajoso, mas que foi elaborado apenas para enganar e tirar o que não pertence a quem deseja tomar. Nossa Senhora desatadora dos nós, Santa Edviges, nesta súplica sincera de homem que zela pelo que tem, que deseja proteger o que construiu, que não busca excessos, mas sim paz e estabilidade, se implora por vossa intercessão firme e constante, para que nenhum mal financeiro encontre espaço. Que os golpes não aconteçam, que os nomes falsos não enganem, que os e-mails maliciosos sejam identificados, que os sites fraudulentos não atraiam, que as propostas suspeitas não seduzam. Que a calma reine sobre qualquer ansiedade que deseje resolver tudo com pressa, pois é na pressa que o golpe se instala, é no desespero que o erro se firma. Santa Edviges, vela também pelas pessoas que circulam ao meu redor. Que os laços com aqueles que alimentam interesses ocultos sejam quebrados antes que possam causar algum prejuízo. Que amizades falsas, alianças com aparência de parceria, sociedades enganosas e promessas vazias sejam desfeitas pela ação divina antes que deixem marcas. Que o dinheiro guardado seja direcionado apenas para o que constrói, que os bens materiais sejam respeitados por quem os vê, que o zelo que tenho seja suficiente para manter distante qualquer olho que deseja tirar, possuir, invejar ou atrapalhar. Nossa Senhora, que tua intercessão vá além das palavras, atuando silenciosamente nas decisões diárias que, por pequenas que sejam, abrem portas para grandes consequências. Que as escolhas feitas a partir de agora sejam guiadas com clareza, para que o que é meu permaneça comigo, sem risco, sem invasão, sem perdas inesperadas. Que nenhuma ilusão consiga criar brechas, que nenhum inimigo disfarçado de oportunidade chegue até mim sem ser identificado. Que os que tramam a perda de outros, aqueles que vivem para tirar vantagem da inocência ou da confiança alheia, não encontrem sucesso em suas intenções quando se aproximarem de mim. Santa Edviges, intercede para que toda corrente espiritual negativa, toda maldição proferida contra minha vida financeira, toda inveja direcionada ao que conquistei, toda palavra lançada com intenção de prejudicar meus bens perca totalmente sua ação. Que aquilo que é meu permaneça seguro, firme, guardado por mãos celestiais. Que nenhum acidente, roubo, quebra ou desgaste atinja o que utilizo para manter minha estabilidade. Que os bens sejam canal de paz, e não de preocupação. Que o dinheiro sirva ao que é justo e nunca seja motivo de queda, atrito ou dor. Nossa Senhora desatadora dos nós, confio em tua sabedoria para orientar meu olhar nos dias em que tudo parecer confuso. Que mesmo diante de aparências sedutoras, eu tenha calma suficiente para dizer não ao que me faria cair. Que a vontade de resolver rápido não ultrapasse o senso de precaução. Que a emoção não governe decisões que exigem frieza e análise. Que os erros de outras épocas não se repitam por distração. Que cada lição passada seja guardada como um alarme contra novas armadilhas. Que os bens materiais estejam a serviço da estabilidade e nunca sejam porta de entrada para sofrimento. Santa Edviges, que minha vida financeira seja um território blindado, não por muros humanos, mas por proteção vinda de Deus. Que minha casa, meus objetos, meus documentos, meus dados, meus acessos, minha conta, minha renda, tudo aquilo que representa estabilidade, seja resguardado por mãos invisíveis, que afastem os olhos maldosos, os hackers, os invasores, os golpistas, os oportunistas, os invejosos. Que tudo isso não tenha acesso, não encontre caminho, não consiga prosperar diante da proteção divina que vos peço. Que o que é meu permaneça em minhas mãos, sustentado por justiça, discernimento e equilíbrio. Nossa Senhora desatadora dos nós, Santa Edviges, que diante de Deus contemplam os corações aflitos e atentos aos caminhos que levam à realização, venho com toda sinceridade abrir meu coração e pensamentos,
consciente de que há um tempo certo para cada passo e um olhar divino que observa além do que os olhos humanos alcançam. Em minha vida profissional, desejo mais do que estabilidade. Há um anseio por progresso verdadeiro, por oportunidades que surpreendam, por encontros que transformem destinos, por portas que sejam destravadas diante de mim sem a presença de obstáculos ocultos ou demoras inexplicáveis. Há em meu íntimo o desejo legítimo de progresso que traga frutos visíveis, que permita alcançar recursos abundantes, que transforme trabalho em sucesso, habilidade em prosperidade, dedicação em recompensa justa. Santa Edviges, que em vida soubeste lidar com a administração de bens e questões que tocavam diretamente a dignidade das pessoas, intercede para que os caminhos profissionais sejam amplos diante de mim, não limitados por circunstâncias alheias, não bloqueados por invejas nem adiados por medos. Que toda direção que leva ao sucesso financeiro se apresente com nitidez. Que a sorte seja companheira constante de cada passo. Que o inesperado se manifeste com boas novas. Que a surpresa venha como bênção, e que nada atrapalhe o bom andamento das oportunidades. Que a sorte toque os negócios, os acordos, as escolhas e até mesmo os encontros casuais, pois sei que nada acontece por acaso diante do olhar do Altíssimo. Nossa Senhora desatadora dos nós, que os nós da estagnação sejam tratados com delicadeza e sabedoria celestial. Que o que paralisa se afaste, que a lentidão se transforme em avanço, que a espera não seja longa onde já existe mérito. Que a sorte esteja ao meu lado quando o mundo apresentar disputas, quando outros tentarem o mesmo caminho, quando decisões dependerem de fatores que não domino. Que as portas profissionais que levem à abundância não sejam fechadas por desinformação, por bloqueios interiores, por dúvidas. Que meus talentos encontrem terreno fértil, onde possam ser aplicados com inteligência, recebendo reconhecimento e resultado financeiro digno. Santa Edviges, Nossa Senhora, acompanha cada decisão minha. Que os momentos de hesitação se transformem em clareza. Que os instantes em que o medo tenta se instalar sejam dominados por coragem e bom senso. Que eu nunca me sabote diante do novo. Que não se perca nenhuma oportunidade por insegurança. Que nenhuma chance seja desperdiçada por distração. Que os olhos estejam atentos, os ouvidos abertos, a mente pronta para captar as melhores ideias. Que nenhuma armadilha se apresente como saída, que nenhuma mentira se disfarce de oferta, que nenhuma ilusão encontre espaço. Intercede para que o dinheiro que está por vir chegue por vias justas, por mérito reconhecido, por decisões bem tomadas. Que minha carreira seja um canal de realizações constantes. Que o nome que carrego seja respeitado e procurado. Que as indicações apareçam. Que os elogios cheguem aos ouvidos certos. Que os que observam meu trabalho sintam confiança e admiração. Que tudo que for construído a partir de agora sirva como escada, não como peso. Que cada passo dado me leve para lugares maiores, onde a renda seja consequência natural de escolhas bem feitas, de conexões positivas, de talentos bem utilizados. Nossa Senhora desatadora dos nós, intercede para que a sorte toque os papéis que assino, os projetos que inicio, os empreendimentos que sonho. Que não faltem pessoas certas no momento certo. Que parceiros de confiança se aproximem. Que clientes fiéis apareçam. Que contratos sejam propostos com clareza. Que a burocracia não atrase os planos. Que a rotina seja abençoada com criatividade e agilidade. Que tudo que começa comigo siga até o fim com sucesso. Que as ideias encontrem espaço para se realizarem. Que os recursos apareçam onde menos se espera. Que a fartura não seja distante, mas realidade constante. Santa Edviges, intercede para que a sorte acompanhe até nas pequenas escolhas, no horário que decido sair, nas palavras que uso ao apresentar um projeto, nos contatos que resolvo retomar, nas entrevistas que participo
nas propostas que envio. Que tudo isso seja tocado por uma graça especial, que multiplica possibilidades. Que a sorte se manifeste também no silêncio, nos momentos de espera, nas pausas que antecedem os grandes movimentos. Que nada que seja destinado ao meu sucesso profissional seja desviado por má intenção de outros ou por incertezas internas. Que nada me atrase quando for hora de avançar. Nossa Senhora desatadora dos nós, Santa Edviges, que minha carreira nunca mais conheça retrocesso. Que toda tentativa de tirar o que conquistei se transforme em fracasso. Que toda inveja se disperse. Que toda palavra contrária não tenha efeito. Que a sorte cubra os caminhos por onde passo, mesmo sem saber para onde levam. Que o sucesso venha de todos os lados, sem limites. Que onde eu chegar, encontre aceitação, acolhimento, abertura. Que cada nova etapa traga melhores condições, maiores ganhos, mais estabilidade, e a paz de quem sabe que está no caminho certo. Que nada falte ao meu sustento e dos que amo. Que não exista carência nem medo do amanhã. Que o dinheiro não seja preocupação, mas segurança. Que o trabalho não seja fardo, mas fonte de boas colheitas. Que os bens adquiridos sejam preservados. Que a vida profissional seja sempre abençoada com inteligência e boas escolhas. Que mesmo em tempos difíceis, a sorte continue abrindo caminhos. Que as tempestades não impeçam a travessia. Que os obstáculos não se tornem permanentes. Que a dúvida não vença a convicção de que nasci para prosperar, realizar e alcançar muito mais. Santa Edviges, Nossa Senhora, fazei com que os próximos dias sejam surpreendentes. Que a rotina se transforme com notícias inesperadas. Que a sorte alcance os processos já iniciados, os planos que pareciam esquecidos, os sonhos que foram adiados. Que aquilo que parecia distante se aproxime. Que o dinheiro que parecia inalcançável esteja mais próximo do que se imagina. Que a carreira tome um rumo ascendente, definitivo, estável. Que o progresso seja visível. Que a satisfação se instale. Que tudo que foi vivido até agora sirva de base para um tempo novo, onde o sucesso seja constante e o dinheiro uma realidade duradoura. Nossa Senhora desatadora dos nós, Santa Edviges, agradeço desde já por tudo que já está sendo desenhado no invisível, por tudo que já se organiza nos bastidores celestiais. Que cada passo que dou, mesmo sem saber o que me espera, seja amparado por uma sorte divina que me acompanha e impulsiona. Que a luz que me guia seja mais forte que qualquer sombra. Que a graça de Deus, por vossa intercessão, me mantenha em rota de sucesso, prosperidade e abundância. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.